Oi gente, como vocês estão? Estou aqui para fazer mais uma review de Shadowhunter. Não consegui fazer a review do episódio 3 da semana passada, me desculpem. Então eu vou fazer uma review rápida do episódio 3 e vou falar do episódio 4 dessa semana. Então eu vou fazer meio que um emboladão de tudo aqui desses dois últimos episódios, que eles estão bem interligados até um com o outro. Então vamos falar sobre Shadowhunter episódio 3 e episódio 4. Gente, antes de começar a falar sobre o episódio, já quero pedir pra você deixar o seu like, já se inscrever no canal e deixar um comentário se você é fã de Shadowhunter, porque ajuda muito a crescer o canal e eu também tô com uma meta de conseguir inscritos. E se você gostar de Shadowhunter, deixa aqui nos comentários tudo que você quer que eu fale aqui sobre a série ou sobre os atores no canal. Bom, gente, eu vou tentar falar por núcleo de personagem e tentar fazer um recapitulando tudo do episódio 3 pra gente entrar de vez no episódio 4. The owl could be anyone. Remember, he might not look like Sebastian Verlac. Keep an eye out for anything suspicious. All right, let's split up. No começo do episódio 3, a gente vê uma menina que chama Morgan. Ela tá andando na rua, mexendo no celular, falando no celular. E aí o demônio coruja tenta possuir ela e ele não consegue porque ela joga spray de pimenta na cara dele. Bem, já começou o episódio muito bacana. E aí o Chance, depois a gente vê que ele tá com dificuldade de dormir, ele tá lá tentando ver no instituto quem é o demônio coruja, tentando descobrir algumas coisas, vendo algumas características que até então ele não tinha visto em demônios. E ele tá super intrigado pra descobrir quem é, mas está com aquela dúvida de que é o Jonathan, esse demônio. O Chance até comenta com a Clary que ele tem certeza que é o Jonathan, que o Jonathan tá vivo, que tá acontecendo algumas coisas estranhas com ele e que esse demônio é metade homem, então ele fica nessa questão e a Clary meio que fica: não, Chase, o Jonathan tá morto e não sei o que. Só que ele não acredita nisso e acho que a Clary também não, e acaba topando investigar com ele mais sobre esse demônio. Mais pra frente no episódio 3, a Clary, a Izzy e o Chance, eles vão até uma festa proteger a Morgan e ficar de olho pra ver se o demônio vai continuar indo atrás dela ou não, porque eles têm quase certeza de que o demônio vai continuar perseguindo ela. Numa parte do episódio que eles estão nessa festa, o Chance é isolado e ele acaba tendo uma visão do Jonathan que até então a gente não sabe se é real ou não, se ele realmente tá ali ou se é uma coisa da cabeça do Chance, que a gente sabe que ele tá dando umas pairadas às vezes. E acaba batalhando com o Jonathan e depois, tipo, o Jonathan some do nada e aí ele fica meio que perdido ali. Awfully confident, aren't you? Coming after me all alone. Enquanto isso, a Izzy e a Clary vão do lado de fora da festa e encontram a Morgan deitada lá no chão e o demônio tentando possuir ela, e elas acabam protegendo a Morgan, mas ela já estava possuída e tem uma batalha muito legal até. E quando o demônio coruja pega e aperta a Clary assim na parede e tudo mais, ela dá um tipo meio que é o Jonathan, não sei o que, e o demônio coruja tipo foge. E aí você fica, ué, será que é o Jonathan? Meu Deus, o que é? E um detalhe muito importante é que a Izzy dá aquele chicote nele e não acontece nada. Um parênteses dessa festa, que é uma coisa que acho que vai ser importante no futuro, é que aquele médico lá do primeiro episódio que eu falei pra vocês, que ficou meio que de flerte com a Izzy, encontra ela nessa festa e pede o telefone dela. Ele fica insistindo e tudo mais, e ela acaba passando e tudo mais. É só um detalhezinho, porque eu acho que isso vai ser muito importante para o futuro. Indo para outro núcleo da série, temos o Alec e o Magnus. O Alec conversa no começo do episódio que a mãe dele se divorciou e que ela quer fazer um jantar, e meio que ela fica um pouco mais chata do que o normal nessas ocasiões. Então o Magnus sugere que eles façam um jantar na casa dele. E a Izzy meio que fala: Magnus, vamos com a gente. Aí o Magnus, meu Deus, não sei. Vai, não sei. Acaba que ele vai. Enfim, e a Izzy acaba desistindo de ir nesse jantar pra ir lá ajudar a Clary e o Chance na missão. Então vai só o Magnus, o Alec e a mãe dele. E esse jantar, eu gostei muito dessa cena. Eu achei que teve muitas coisas legais e importantes. A gente viu que a mãe dele não tava na super bad, igual todo mundo imaginava, igual o próprio Alec imaginava. Ela tava muito feliz até, por sinal, uma coisa meio esquisita. Tem uma conversa entre ela e o Alec que também é muito interessante a gente ressaltar. Ela acaba contando pro Alec que ela foi exilada da Clave por conta de ser considerada uma traidora. E meio que o Alec não se conforma com isso e acha que não é justo. E ela explica toda a situação que teve antigamente, até em questão com o Valentine envolvido. Ela diz que é sim uma decisão justa, mas que o pai dele também participou disso e pra ele não foi tão
tão sério quanto pra ela, mas que ela não acha que essa decisão é injusta e tudo mais, e ela aceitou. Só que o Alec fica meio inconformado e que é meio que um atrito pra proteger a mãe dele nessa questão. Uma cena bem engraçada desse jantar, assim, que eu destaco, que não é importante, mas é engraçada, foi quando o Alec tava cozinhando e ele deu pro Magnus experimentar e tava, parece muito ruim, e o Magnus meio que, tipo, fez um feitiço lá e ficou ótima. E depois a mãe dele comendo disse que era horrível e desse dia estava bom, e o Alex entendeu o que tinha acontecido. Tipo, ué, você sempre disse que gostou e agora ela, não. Nunca gostei. Essa está boa, mas as anteriores não estavam. Essa foi uma cena muito engraçada. Vamos pro Simon. O Simon passou o episódio todo tentando descobrir o que é aquele poder que aconteceu no final do episódio 2. Tipo, ele e a Mai estavam ali conversando e ele tentou conversar com várias pessoas sobre isso pra tentar entender que poder novo é esse, o que isso poderia prejudicá-lo, o que isso poderia ajudá-lo, porque veio daquela marca que a Rainha Cílin fez. E foi o episódio todo basicamente assim. Ele concluiu que ia lá conversar com a Rainha Cílin, tentou entrar lá no mundo dela, não conseguiu. Ficou por isso mesmo, Simon não conseguiu descobrir direito o que isso vai influenciar na vida dele. O Luke continua com aquele conflito com aquela policial, tentando falar pra ela não se envolver no submundo, porque a maioria dos mundanos que se envolveram acabaram morrendo, acabaram tendo consequências ruins. Acaba tentando convencer ela nisso. Ela tem uma marca de que ela foi, parece que, mordida por um lobo, então talvez ela possa virar uma lobisomem no futuro, eu não sei ainda. Talvez ela já seja, a gente não sabe. Tá essa meio que essa historinha entre os dois, então a gente não sabe o que vai acontecer futuramente, mas basicamente o episódio para o Luke e para essa policial que é a companheira dele foi isso, foi essa questão dos dois conflitando sobre entrar no submundo ou não, o que é bom, o que é ruim, consequências, não consequências, e a minha cabeça ficou virando, não entendi porquê. Pra finalizar de vez o episódio 3, também tivemos o Rafael indo visitar a irmã dele, que já é bem senhora, e eu achei que uma cena foi muito emocionante, foi muito linda essa cena, não é uma cena de super destaque, mas é uma cena muito bonita. E depois ele volta e a gente vê que tem uma vampira presa lá e a gente não sabe quem é ela, e a gente também meio que fica um pouco confuso, sabe que tem algum envolvimento com o Simon, e que fica meio confuso quem é essa vampira aí, pelo menos pra mim ficou. Mas depois a irmã dele acaba falecendo e tem uma cena muito triste, tem uma cena também da Izzy conversando com ele, dizendo se ele não quer que ela vá representá-lo no enterro, porque é durante o dia e ele não pode sair por ser um vampiro. Foi uma coisa meio paralela a tudo que estava acontecendo, mas eu achei bem bonita essas cenas do Rafael, mostrou um pouco mais do lado humano dele, eu gostei muito disso, eu gosto muito do personagem do Rafael. E pra estourar as nossas cabeças e encerrar o episódio 3 de vez, tivemos uma revelação bombástica que foi quem é o demônio coruja. Gente, eu não imaginava, pra ser bem sincero, mas descobrimos que o demônio coruja é simplesmente nada mais, nada menos do que Chance. E eu fiquei meio que, meu Deus, juro que eu terminei o episódio super chocado. Mas descobrimos que o demônio coruja é o Chance e ele chega lá, conversa com a Lilith, que tá lá com um monte de humanos mostrando, cortando o seu sangue pra preencher aquela marca ali. E a gente também descobre que o intuito de tudo isso é ressuscitar o filho dela, que é o Jonathan. Terminou o episódio 3 assim. Então vamos para o episódio 4, gente. Sleep. You will bring me 33 disciples so that my son can be reborn, and then I will destroy you. Where have you been? I have no idea. I think I'm losing my mind. Só ressaltando que o episódio 3 até agora é o meu episódio favorito da série. Então, incluindo o 4 já, porque já lançou, já vou fazer a review. Mas o episódio 3 pra mim foi maravilhoso, eu amei esse episódio. Começamos o episódio 4, mais ou menos da onde parou o episódio anterior, com o Chance tendo um conflito ali com a Lilith, porque ela questiona por que ele não conseguiu possuir a Morgan, e ele acaba falando que foi por conta de ter aparecido a Clary, o Shadowhunter e tudo mais, e ela acaba dando a missão pra ele de conseguir se livrar da Morgan, porque eles podem a qualquer momento conseguir rastreá-la, porque a Clary e a Izzy pegaram a Morgan e prenderam ela lá no instituto. Então ela tá possuída, mas ela tá presa lá, então eles estão tentando investigar pra descobrir alguma coisa mais sobre o demônio e sobre o que tá acontecendo ali. Então o Chance ficou responsável, o Chance possuído, tá? Não o Chance real. Mas o Chance ficou responsável por essa missão de se livrar da Morgan. E aí a gente vê o Chance super possuído chegando assim no instituto, naquela cena câmera lenta, andando assim. Eu gostei muito dessa cena, mas aí o pessoal fala com ele, ele não dá muita atenção. Aí quando a Clary chega pra falar com ele, parece que ele volta ao normal. E quando ela questiona onde ele estava, ele meio que não lembra onde ele estava. Meio que, meu Deus, não sei o que está acontecendo aqui. Aí a gente ficou meio confuso, tipo, tá, como que é a possessão do Chance? Pelo menos eu fiquei um pouco confuso, tá, gente? E que eu fiquei, tá, então ele ficou possuído, ele não lembra, ele tem, tipo, apagões e...
Mais pra frente no episódio, o Chance tá lá numa rua e a Lilith vai falar com ele. E aí ele fica meio que, nossa, quem é você? Aí ela, ops, não tá possuída. E possui ele de novo. E aí ela questiona por que ele ainda não se livrou da Morgan. E ele acaba falando que foi por conta da Clary. E aí ela fala que só não consegue possuir ele, consegue só possuir ele na hora do sono. E que deu até os pesadelos envolvendo o Jonathan com ele por conta da Clary. O amor da Clary faz ele não ficar completamente possuído. Então a gente descobriu duas coisas muito importantes nesses dois últimos episódios. Quem é o demônio coruja, que é o Chance. O porquê que ele tava tendo aqueles sonhos, que é a Lilith que tá colocando pra conseguir possuir ele, manter ele possuído. E também descobrimos que ele não está possuído por completo por conta do amor da Clary, pelo amor que ele sente pela Clary e pelo amor que ela sente por ele. Então são duas coisas muito importantes que provavelmente vão ser cruciais para próximos episódios, né? E aí acaba que a Lilith fala pra ele assim, eu vou cuidar da Clary. Enquanto isso você volta lá pro instituto e vai se livrar da Morgan. E aí o Chance possuído vai lá atrás da Morgan. Tem uma cena também muito legal que é o Chance chegando lá no instituto, tendo aquele apagão e depois ele entrando lá onde a Morgan tá presa, já com a máscara do demônio coruja. E aí ele começa a falar umas palavras lá em outra língua e ela fica meio que, tipo, lá possuída. E aí ela vai e bate na parede. Eu achei que ela tinha morrido, mas ela não morreu. Ela simplesmente, tipo, voltou ao normal. O demônio saiu dela, então não vão ter como rastrear onde está o demônio, a Lilith e tudo mais. Então agora ela é uma humana normal, não tem nada. Então os Shadowhunters não vão poder soltar ela, né? Porque não vai mais servir pra nada, é a Morgan. Quase no finalzinho do episódio a gente tem uma conversa da Clary com o Chance, em que ele tá lá super nervoso quando ele acordou e percebeu que ele estava em um local e acordou em outro local e não se lembra de nada. Ele meio que fala pra Clary que ele acha que ele está enlouquecendo e a Clary percebe que realmente tem alguma coisa errada. Durante o episódio, falando de outros núcleos, o Alec e o Magnus não apareceram tanto nesse episódio, mas teve uma conversa crucial do Alec com a Clary, que ele novamente pressiona ela pra falar o que aconteceu quando a marca do Parabatai sumiu. Quando teve toda aquela confusão do anjo Graziel, em que a Clary fez pedido e o Chance ressuscitou, etc e tal. A Clary já tinha conversado com o Chance sobre querer contar isso pro Alec pra ajudar o Chance. Só que o Chance não quer de jeito nenhum, porque ele sabe que isso vai ter consequências sérias pra Clary. Ela vai se prejudicar muito, porque é o único pedido que tem. E ela usou esse pedido pra uma coisa muito, muito pessoal, egoísta, só pensando nela, que era ressuscitar o Chance. Então o Alec questionou ela novamente pra ela contar isso. O que aconteceu e o que tá acontecendo, que se tiver alguma coisa séria com o Chance, ele quer ajudar, e a Clary meio que fugiu do assunto de novo e não contou o que aconteceu pro Alec. O Alec tá bem desconfiado e tá bem, tipo, alguma coisa tá errada, e ele até comenta com o Magnus que topa ajudar ele nisso. Depois que tem essa conversa da Clary com o Alec acaba chegando no Chance e acaba querendo conversar com ele sobre, dizendo que tá preocupado com ele e de que lembra quando o Valentine comentou que a mãe dele tinha se suicidado e que ele tinha pesquisado sobre, visto lá também no instituto, em que a mãe dele tinha problemas psicológicos e ele fica um pouco preocupado de isso ser hereditário. E o Chase fica super ofendido com isso e sai meio que puto da vida com o Alec, meio que falando pra ele parar de falar besteira, que ele só tá cansado por conta de estar muito empolgado e trabalhando muito pra descobrir quem é o demônio coruja, sendo que ele não sabe que o demônio coruja é ele mesmo, gente. Então vai ser um pouco difícil ele descobrir isso. Indo para outro núcleo, temos o Simon, que foi expulso lá da onde ele morava com os lobos. Teve uma briga lá com os lobos desde que teve aquele poder lá que ele machucou um dos lobos, e o Luke acaba tendo que expulsar ele pra Matilda não ficar puta da vida. A Maya não concorda com isso, mas o Simon é expulso e começa a procurar um outro lugar pra ele ficar. Ele não quer voltar pra casa porque é impossível, né, ele morar com a mãe dele humana e a irmã dele e tudo mais. Então ele acaba procurando e coincidentemente ele se cruza com um cara de bicicleta que cai lá na rua, se machuca, e ele acaba ajudando esse cara, levando ele até a casa dele. Gente, eu não lembro o nome desse cara agora. Aí ele leva o cara até a casa dele e acaba tendo uma conversa, descobrindo que esse cara, parceiro que ele dividiu o apartamento, tinha ido embora, e esse cara queria dividir o apartamento com outra pessoa, se ele conhecia, e o Simon meio que fica em dúvida, porque ele não quer dividir um apartamento com alguém humano, que ele quer ter privacidade por ser vampiro, pode acontecer alguma coisa séria, mas por conta de várias insistências do cara e também a Maya, convence ele, aí ele volta lá e se hospeda no apartamento do cara, e parece tudo lindo, maravilhoso, perfeito, que eles vão ser super amigos, mas a verdade é que isso não deve acontecer. A gente descobre no final do episódio também que esse menino tem alguma coisa esquisita. Ele fala com o Luke no telefone, sendo que o Luke parece que quer proteger o Simon, mas ele fala que o Simon pertence a X, que ainda não sabemos o que. Mas deve ter alguma coisa envolvida com essa marca que a Rainha Celine fez com ele. A gente não sabe exatamente o que é isso. O que isso vai proporcionar pro Simon. A gente só sabe que deu um super poder pra ele, que alguém tenta atacá-lo
esse poder aparece e defende ele, então tá meio que impossível atacar o Simon por conta disso. Acredito que seja várias junções por ele ser um Daylighter, ele deve ter alguma coisa envolvida muito legal aí, mas espero que não prejudique o Simon e nem a vida dele, que gosto muito do Simon também, então, gente, espero que nada de ruim aconteça com ele. Pra finalizar o quarto episódio, tivemos um outro núcleo que foi a parte do Raphael. O Raphael continuou aparecendo e tendo um destaque nesse episódio. A gente viu que aquela vampira lá, que a gente não sabia quem era, fugiu, e a gente meio que descobre um pouco quem é ela. A gente sabe que ela conhece o Simon, eu não consegui captar da onde ela conhece o Simon exatamente. Acho que ela conhecia o Simon quando ela era humana, tinha morrido, e meio que o Raphael pega o corpo dela pra fazer uma experiência, pra ver se dá certo pra ele virar um Daylighter. Então ela acaba virando uma vampira e ela quer ficar muito puta da vida com ele. E ela acaba se vingando, acaba sequestrando um enfermeiro e dá até um conflitinho lá que ficam sabendo no instituto. A Izzy e a Clary vão atrás pra descobrir sobre isso, sobre esse vampiro, rastreiam o corpo desse cara morto, encontram ele como vampiro já, e é uma cena muito legal porque tem uma batalha assim, uma briga, né, entre ele, a Clary e a Izzy. Eu adoro quando a Izzy e a Clary trabalham juntas, eu adoro quando tem essas tretas masters que as mulheres têm que, tipo, ser muito fodonas. Eu adoro essas partes, e eu adoro muito essa questão da Izzy com a Clary lutando juntas. Raphael encontra essa vampira e tenta prender ela novamente, porque ela é meio que perigosa e tá puta da vida com ele e quer se vingar. Só que ele não consegue e ela acaba dando um negócio na língua dele que deixa ele meio tonto. E aí ela vai lá, prende ele no terraço em cima, assim, de um apartamento. E ela fala pra ele que vai se vingar, e ele vai sentir agora como é bom, e ele vai deixar ele lá com o sol, e ele vai se queimar todo e tudo mais. Uma cena bem que me deixou agoniado um pouco, porque começa a queimar, o sol começa a nascer, começa a pouco queimar o pé do Raphael, e aí dá uma agonia assim assistir. E aí a Clary e a Izzy estão lá batalhando com um vampiro lá que virou um enfermeiro, e aí quando elas conseguem matar ele, elas escutam os gritos do Raphael, e elas sobem lá pra ver o que tá acontecendo, e elas acabam salvando ele. Tracking signals on fire. Upstairs. It's Raphael. E quando a Izzy e a Clary questionam quem é essa vampira, ele mente dizendo que não sabe quem é. Mentiroso, né, gente? Sabemos que ele sabe de tudo isso. Mas a Izzy, como não é boba nem nada, depois de tudo ali que o Raphael tá tentando limpar onde ele mora, aí o que acontece? A Izzy coloca ele na parede e fala que decepcionou muito com ele, porque ele torturou uma pessoa por algo muito pessoal. E o Raphael até dá os motivos dele, dizendo que queria ter um convívio maior com a irmã dele, que faleceu no episódio anterior, e que ele queria ver o sol, e queria poder estar mais perto da humanidade dele, e por isso que ele estava fazendo esse experimento com essa moça para virar um Daylighter, pra ver se dava certo. A Izzy meio que fica puta do mesmo jeito com ele, fala pra ele que não vai denunciar ele pra Clave se ele sair da cidade. Então, coitado do Raphael, foi expulso, foi exilado da cidade onde ele está. Esse foi o episódio 4. O episódio foi melhor que o episódio 4, mas esse também episódio foi um episódio muito movimentado. Comentários gerais, eu acho que a série tá muito bacana nessa temporada, tá sendo a minha temporada preferida. Acho que as histórias estão sendo muito bem contadas, estão melhores desenvolvidas, os personagens estão tendo espaços maiores, personagens que eu gosto bastante, como a Maya e o Raphael. Eu ainda falo pra vocês, falei nos outros vídeos, que eu acho que a Izzy ficou um pouco jogada, queria que ela tivesse um envolvimento maior em tudo. E nesse episódio eu senti muita falta do Alec e do Magnus, eles não tiveram tantas coisas importantes. Mas a gente sabe que não dá para ter todos os personagens em todos os episódios. Comentaros pra mim o que você achou desses 2 episódios de Shadowhunter. Quero ter certinho agora os episódios que foram lançados, porque senão os vídeos ficam muito longos se eu faço o review junta. Então, espero que dê tudo certo. Mas me contem aqui tudo que vocês estão achando da série, quem é seu personagem preferido, qual cena você mais gostou desses 2 episódios, e o que vocês acham sobre essas especulações aqui, algumas que eu fiz. Contem tudo aqui nos comentários, continue assistindo as reviews. Curte aqui, deixa o like, se inscreve, me segue nas redes sociais que também estão aqui embaixo, me segue na página do Facebook que também está aqui. E é isso, um beijo e continue vendo Inside Shows e Shadowhunter. Vê as 2 coisas, tá bom? Beijo!